Bom dia a todos. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 84. O tema da mensagem dessa manhã é barreiras para a adoração a Deus. Nosso texto inicial está em Salmos, capítulo 84, verso 1. Diz assim: primeiro, qual que é o título do texto? Quem tem título aí na... Saudades do templo. O templo naquela época significava o que para o povo? A casa de Deus, a manifestação da presença de Deus. Aqui o salmista não está falando de saudade não só do lugar, porque ele morava em castelos, mas ele está falando de saudades do movimento, da presença, do mover. Você sente saudades do templo também? Eu não estou falando de saudade, não é daqui não, gente. Porque se você sente saudade daqui, eu arrumo um quartinho para você morar lá no fundo, para matar essa saudade. É saudades do mover, da presença, do movimento. E o salmista começa no verso 1 dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Muito obrigado, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha... Vocês querem que eu cante ou melhor eu leia? É melhor. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. No verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Nós não cantamos isso, gente? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vemos o salmista mostrar anseio pelo templo. No tempo dele, o templo significava o local mais evidente da presença de Deus. Então vemos com saudades do templo, saudades da presença de Deus, com o desejo de estar buscando a presença de Deus em adoração. Ele afirma que sua alma suspira pelos átrios do Senhor, pelo local onde a presença de Deus pode ser vislumbrada, alcançada. Sabemos que não existe local mais confortável do que a presença de Deus. Quando você pensa no local mais confortável da terra, você lembra de quê, gente? Caldas Novas? Qual que é um lugar que você gosta muito, que você acha muito confortável? A casa. O que mais, gente? Quem já foi em Pires do Rio? Não é lá.
Tem tantos locais que a gente considera como os locais mais agradáveis, confortáveis. Você sabe qual que é o local mais confortável que existe? É na presença do Senhor. Um mundo caótico, uma vida cheia de problemas, as mais terríveis tribulações, elas podem ser esquecidas, anuladas, quando encontramos o Senhor em adoração. A presença do Senhor, ela é capaz de tirar do seu coração a angústia mais profunda que possa existir. Por isso o salmista fala que a alma dele suspira. Hoje vivemos uma das maiores crises emocionais da história humana. Eu acho que nós chegamos no ápice, mas nós chegamos no ápice porque amanhã ainda é amanhã. Porque amanhã vai ser pior do que hoje. Nós nunca estivemos tão pressionados do ponto de vista emocional como nós estamos agora. A medicina evoluiu tanto, mas tanto, queridos, mas as doenças evoluíram numa velocidade ainda maior. E muitas doenças do corpo, elas acontecem porque o nosso emocional não está conseguindo suportar a pressão pela qual estamos vivendo. Gente, a carga é muito grande. Não sei se é para você também, mas a pressão que a gente sofre todos os dias é algo desumano. A gente tem medo de quê? A gente está sofrendo pressão de quê? Você tem medo que falte o pão na sua casa? Hã? Olha o jeito que está o mercado hoje, como é que eu vou conseguir sobreviver num mercado desse? Você tem medo que os seus filhos não deem nada? Olha o jeito que está a pressão nas escolas, o que a sociedade está vivendo hoje, olha o que está acontecendo com a nossa juventude. O que mais, gente? Violência. Você chega em casa olhando para cima e para baixo se tem algum caso suspeito antes de você abrir o portão? Você já passou direto o portão da sua casa porque tinha um elemento suspeito lá na... Rapaz, 50 anos atrás, quando você chegava em casa, você simplesmente chegava em casa. Hoje, até para entrar em casa, a gente está debaixo de uma pressão, debaixo de uma... Quem quer passar num concurso? Esse concurso agora vai ser tranquilo. E você vai olhar, é 4 mil para uma vaga. E a vaga ainda corre o risco de estar vendida para alguém. Depressão, crise do pânico, distúrbios relacionais, você sabe o que são isso? São ecos da pressão que a gente está vivenciando. Porque essa pressão, 24 horas por dia, a gente é emocionalmente abalado, e isso extravasa em alguma direção. A depressão está tomando conta das pessoas. Quem já ouviu falar em crise do pânico? Esses dias eu achei que eu estava com crise do pânico. Quarta-feira, que o Flamengo fez 2-0, me deu uma falta de ar, um trem assim, sabe? A pressão é tão grande que não tem para onde essa carga emocional sair, e as pessoas exteriorizam essa carga emocional muitas vezes em doenças emocionais, que virou uma... Gente, é doença mesmo, não é frescura não, viu? Tem gente que acha que depressão é frescura, depressão é doença. Porque emocionalmente a pessoa não tem para onde extravasar. Tem gente que extravasa de forma tão intensa essa pressão emocional que vive, que pega a arma e sai dando tiro. Vocês viram ontem? Nos Estados Unidos? A pessoa entrou no supermercado, matou 20. Vocês viram hoje de manhã, nos Estados Unidos, a pessoa entrou não sei aonde, até onde a informação estava, tinha matado 8. Você sabe o que é isso? É a carga emocional nas pessoas, a ponto de elas não conseguirem lidar com aquela emoção, e extravasar da pior maneira possível. Gente, porque a carga emocional é muito pesada, ela é muito forte. Aí as pessoas criam... gente, quem já perdeu o sono por alguma preocupação?
Vou perguntar de novo que eu estou achando pouca gente. Quem já perdeu o sono por alguma preocupação? Eu tenho uma veinha aqui na cabeça, que quando o meu nível de estresse chega muito alto, ela começa a pular. Eu sinto ela pulando. Dá para ver também, né? Eu sinto ela pulando. Antigamente, gente, eu dava um tempinho, fechava os olhos, ela parava de pular, sabe? Mas hoje está dando tempo nem de fechar os olhos para poder se tranquilizar. Tamanha pressão, a carga emocional que a gente está passando. Foram criados diversos remédios sociais, entre aspas, comum para essas desordens emocionais. Alguns se entregam a quê? Vícios. Drogas, álcool, Flamengo, comida, amor pelo corpo, prostituição. Você sabe o que é isso? Isso é descarga para tentar resolver uma tensão emocional. Consumismo. Certa vez eu e a Fernanda tivemos um casal conosco, fazendo Casados para Sempre, que todas as vezes que a mulher ficava estressada demais, ela comprava um sapato. E quando ela comprava o sapato, ela se sentia, não é sapato, não, é sapato que chama de mulher? Comprava um calçado. Aí disse que a hora que comprava, se sentia melhor. Eu falei assim, minha irmã, e quantos sapatos você tem? Ela, não, à medida que vai enchendo o meu guarda-roupa e ele enche, eu vou doando. Tem sapato que eu dou que eu nunca usei. Porque eu comprei, porque eu queria me sentir melhor. Você sabe o que é isso? Descarga emocional. Só que isso resolve, gente? Alguns se entregam às compras, outros encontram hobbies diversos. Entretanto, todos esses funcionam temporariamente, mas a alma não se aquieta. O único remédio para esse mundo caótico deveria ser, de forma cada vez mais intensa, os átrios do Senhor. Só existe uma forma de nós retirarmos essa pressão, essa tensão que está nos espremendo. Você sabe como é que é? É nos átrios do Senhor. Porque afinal, o pardal encontrou casa. O que é a casa para uma pessoa? Refúgio, segurança, tranquilidade, paz, conforto. A andorinha encontrou ninho para si. O que é um ninho para uma andorinha? Local onde ela pode acolher os seus filhotes. Tem a ver com posteridade, com segurança. E eu encontrei os teus altares, onde todos os sentimentos de conforto, paz, segurança, esperança podem ser alcançados. Você sabe onde é que é o local onde a gente descarrega essa tensão emocional que nós estamos submetidos hoje? Você sabe qual é o lugar que você deveria sentir saudade? Você sabe qual é o lugar que a sua alma deveria ansiar com todas as forças? É a presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença de Deus, quer seja na congregação, no grupo pequeno ou no local secreto, a gente já falou sobre isso, mas a gente pode tirar outro dia para falar sobre os locais de adoração. É o mecanismo de Deus para que você possa emocionalmente suportar a pressão. Vocês me permitem ler de novo? A presença de Deus é o mecanismo dele para que você possa emocionalmente suportar a pressão. É o momento que Deus separou, não para te livrar dos problemas apenas, que estão te pressionando, mas para te dar descanso, para te renovar, para te fortalecer, para que você possa permanecer de pé. É na presença do Senhor. E eu te mostro qual foi um dos momentos mais terríveis que Jesus passou.
Quando foi que Jesus suou sangue? Quando foi que a Bíblia menciona que Jesus, a alma de Jesus, estava inquieta até a morte? Angustiada. Quando foi o momento em que Jesus se sentiu assim, um sofrimento emocional tão grande, a ponto de suar sangue, como diz em Lucas? Que momento? Antes de ser preso no Getsemane. Você sabe o que é aquilo, gente? É uma carga emocional sobre Jesus, numa forma tão intensa, numa forma tão brutal, que ele disse aos discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Isso é pressão emocional. Jesus estava com vontade naquele momento, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas Jesus tinha um desejo naquele momento de desistir daquilo que ele ia passar. Senhor, se possível. Isso ele orou aonde, gente? Você sabe o que é isso? É pressão emocional de quem não está suportando aquilo que está passando. Não está aguentando processar a nível mental aquilo que está passando. Mas você sabe onde é que Jesus foi? Jesus foi para o altar, para os átrios. Fiquem ali. Jesus disse aos discípulos: fiquem aí, que eu vou ali fazer o quê? Eu vou ali orar. E Jesus volta 3 vezes. Na terceira vez, a gente vê um Jesus totalmente diferente daquele que está orando lá no Getsemane. Ele diz assim para os discípulos: acordem, porque é chegada a minha hora. Pleno, preparado, pronto. Ele não chegou desesperado: acorda, gente, me defende, me ajuda, porque está chegando o soldado, eles vão... Ele chegou pronto, recomposto, preparado. Ia ser difícil, ele tinha noção do que ia passar, mas ele chegou completo. Levantem-se, porque é chegada a minha hora. Você sabe onde é que é o lugar onde a gente se recompõe? Onde é o lugar que a gente se recarrega? Onde é o lugar que a gente se fortalece? É na presença do Senhor. Nada na sua vida pode descarregar a tensão emocional que você sente, a não ser a presença do Senhor. Por isso a minha recomendação para você hoje: tenha saudade do templo. Tenha saudade da presença do Senhor. Adianta comprar sapato? Adianta tomar remédio para depressão? Adianta criar um hobby? Adianta beber cachaça ou usar droga? O nosso renovar está na presença do Senhor. Na contramão da necessidade do nosso tempo, tem sido cada vez mais difícil para que as pessoas encontrem o teu altar, T maiúsculo. Tem sido cada vez mais difícil para que as pessoas encontrem o teu altar. Com isso, vemos uma multidão de pardais sem casa e andorinhas sem ninho, correndo de um lado para o outro, sem ter onde se refugiar. As pessoas deixaram de orar em casa, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de ouvir louvores, deixaram de adorar. Até mesmo aqueles que vêm na igreja, na casa de Deus, muitas vezes vêm para ouvir uma boa palavra, algo que lhes faça sentir bem, para encontrar os irmãos, para comer a doce melancia que o sábio sempre traz, para cumprir a obrigação eclesial. Não, eu preciso ir na igreja. Domingo é dia de quê? Jesus, certa vez, olhando para o templo, disse o quê? A minha casa será chamada... Gente, aqui é o lugar. Não é para você ouvir uma palestra. Não é para você sentir conforto. Nossa, como o pastor prega, eu me sinto bem. Aqui é o lugar que Deus reservou. Um dos lugares que Deus reservou para que você encontre a presença dEle. Aqui é o altar do Senhor. Será que se eu começasse um culto aqui no domingo e ninguém viesse aqui à frente, e nós tirássemos um momento só para buscar a presença do Senhor, os átrios do Senhor, estar diante do altar do Senhor, isso lhe agradaria? Você veio aqui procurar o quê? Encontre os altares do Senhor. Encontre. Então,
dentro dessa pressão emocional que nós vivemos hoje, a gente tem visto que os caminhos até o altar, os caminhos até a presença do Senhor, quer seja orando na sua casa, no seu lugar secreto, na sua célula, quer seja lendo a Bíblia, quer seja ouvindo louvores, isso tem sido cada vez mais raro. Quando foi a última vez que você ligou um louvor na sua casa? Quando foi a última vez que você botou um CD no seu carro? De louvor? Qual rádio que você ouve, irmão? Atividade 105 FM. Está cada vez mais difícil. O caminho está cada vez mais complicado. E aí você sabe o que isso vai gerar, amados? Pessoas com extrema carga emocional, porque são pressionadas, porque o nosso tempo nos pressiona, e que não sabem onde se renovarem. Perderam o caminho. Perderam o caminho. São pardais sem casa, andorinhas sem ninho. Creio que existam muitas coisas que inibam a nossa adoração, ou o nosso chegar ao altar hoje. E eu escolhi um texto para nos ajudar a identificar algumas. É um texto que eu já li outras vezes, em outras situações. Mas para que a gente tenha pelo menos um roteiro daquilo que Deus me mostrou, do que pode bloquear a nossa adoração e entrar na presença do Senhor hoje. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, por favor. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Diz assim, verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Para a gente se situar aqui, gente, Saul era rei, a arca da aliança representava o que para o povo naquele tempo? A presença de Deus. A arca da aliança era a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus. Saul foi rei por vários anos e nunca se importou com a presença de Deus e deixou a arca da aliança encostada em algum canto. Quando Davi se tornou rei, Davi sentiu no coração o desejo de trazer a arca da aliança para Jerusalém, de trazer a presença de Deus para a capital de Israel, de trazer a presença de Deus para perto dele. E ele faz isso, e na primeira tentativa, vocês lembram bem, ele vai levar a arca de uma forma errada, num carro de bois, a arca passa em cima de uma pedra, a arca balança, vai cair, o amigo de Davi, que era um amigo próximo de Davi, que era quem? Uzá, coloca a mão na arca para segurá-la, e aquilo não era permitido. O que acontece com Uzá? É fulminado na hora, morre, cai morto no chão. Davi diz assim: não, pega a arca, bota na casa de Obed-edom, e deixa a arca lá, e Davi voltou para Jerusalém sem a arca. Nesse momento aqui, chegaram em Davi e disseram para ele: a casa de Obed-edom é abençoada porque a arca está lá. Verso 12, então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava Davi bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. No verso 16, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que era filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. A intenção de Davi era trazer a arca da aliança para perto dele, para Jerusalém. Gente, não se engane, com Davi, Israel foi a nação mais poderosa da terra.
E não se engane, ela foi a nação mais poderosa da terra, porque a presença de Deus estava com eles. Só que a intensidade da adoração de Davi poderia ter sido menor ou sequer existido com alguns pontos de bloqueio comuns. Se alguns pontos de bloqueio comuns à adoração ao Senhor tivessem ocorrido a ele. E eu queria só estudar com vocês 3. Gente, a adoração de Davi foi sincera e genuína? Hã? Foi exagerada? A Bíblia fala que ele dançava, vinha aquela... Falar esse nome é ruim, mas... Vinha aquela romaria... Não, é ruim mesmo. Vinha aquela multidão afluindo com direção a Jerusalém. E você sabe quem estava na frente? O rei, com a estola sacerdotal. Só que ele não estava formalmente andando como rei. A Bíblia fala que ele estava como? Saltando e dançando. Por que ele estava fazendo isso, gente? Tinha tomado umas cajibrinas, estava meio doidão? Por que ele estava fazendo isso? Porque estava adorando. Ele queria encontrar alguma forma do corpo dele como pessoa, render adoração ao Senhor. E ele encontrou isso saltando e dançando. Hã? Embriagado do amor de Deus, a ponto da presença de Deus ser tão intensa, dele não conseguir se conter, estava dançando e pulando. E o primeiro bloqueio, que geralmente acontece conosco, que inibe a nossa adoração, é o constrangimento diante da opinião e do olhar dos outros. Verso 16, 2 Samuel. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Você acha que é qualquer desprezo? Olha um pouquinho para frente, aí Mical não aguenta. Sabe quando você fica aquele trem assim, nossa, que vergonha, ele dançando. Ela não aguenta, ela vai falar para Davi o que ela sentiu. Olha o que Mical fala para Davi. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele, na hora que ele chega depois da adoração. E lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Suponhamos que no outro dia a arca tivesse que ser levada novamente. Para Davi, iria ser mais fácil ou mais difícil levar a arca depois dessa opinião? Eu penso que a hora que ele fosse dar aquele passinho mais assim, ele ia pensar assim, nossa, não posso me expor dessa forma, porque eu pareço um vadio. Opinião dos outros. Você sabe que tem gente que se contém na adoração de forma tão intensa e fechada, porque dos outros, por aquilo que os outros vão pensar, que pode estar tocando a adoração que for, bater na palma que for, a pessoa está sentada no banco porque tem vergonha de adorar ao Senhor. Tem gente que não bate palma, porque se sente constrangido, porque está perto das outras pessoas. Eu preciso manter a minha... Ah, mas isso é na igreja, vamos mais longe. Vamos mais no comum. Dançar, sorrir, se alegrar no louvor, gente, isso é vergonhoso. Você deixa chegar um irmão aqui dançando. Nossa, que coisa mais feia que o irmão está fazendo. Por que não se contém? Não dar glória a Deus, eu falar glória a Deus. O que os outros vão pensar? Dá um glória a Deus aí do seu lugar. É, né? É, depois da palavra fica forte, né, irmão? Aleluia! Não fazer oração em locais públicos antes das refeições, porque tem vergonha do que as outras pessoas vão pensar.
Não fazer oração antes das refeições na sua casa, porque tem vergonha do que a sua família vai visualizar em você. Tem marido que não ora perto da esposa, esposa que não ora perto do marido, porque sente constrangida pelo que o cônjuge vai pensar de estar orando perto um do outro. A gente precisa aprender a tirar o foco da nossa adoração das pessoas. A gente adora o Senhor. Adore! Tira esse bloqueio, essa vergonha, esse constrangimento. Aí Mical vai falar esse negócio para Davi. Você sabe o que Davi responde para ela? Está lá no verso 21. Diz, porém, Davi a Mical: perante quem? Perante quem? Senhor. Que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante quem? O Senhor. Perante o Senhor eu tenho me alegrado. Você sabe o que Davi está falando? Você acha que eu fiz isso para você se sentir bem? Eu fiz isso, foi para o meu Deus, porque Ele é digno. Eu fiz isso para o Senhor. Não foi para você gostar ou não gostar, não. Se o meu corpo está sentindo de fazer, se o meu entendimento de adoração está pedindo para fazer, a sua opinião para mim, ela não interessa. Porque o que interessa é aquilo que Deus pensa de mim. Perante o Senhor, querido, perante o Senhor. Às vezes a gente está em momento de adoração habitolado com o que os outros estão pensando. Ai, se eu bater palma, o que ele vai falar? Ai, se eu parar essa conversa aqui para ler um versículo, fazer uma oração, o que as pessoas vão pensar? Ah, se eu fizer isso perante os meus funcionários, o que eles vão pensar de mim? Renda a adoração perante o Senhor. O foco é Ele. O foco é Ele. O foco é Ele. Não vou orar em reuniões da família. Não vou carregar a Bíblia, porque senão vão me descobrir. Você sabe que certa vez eu ouvi o irmão falar que ele comprou um carro usado, e no carro usado tinha um versículo. No para-choque do carro, era uma daquelas frases. Deus e tal. Aí o irmão falou assim: rapaz, depois que eu comprei o carro, eu tirei o adesivo, porque se os meus vizinhos descobrirem que eu sou crente, eles vão querer ficar me pedindo as coisas, eu vou ser obrigado a dar. Os aplicativos de celulares hoje auxiliam no processo de espionagem, porque são crentes espiões, mas não deixe de carregar sua Bíblia, querido, quando você sair para a igreja. Quem que mora em apartamento? O Sérgio esqueceu. Mas é recente, tem só uns 5 anos. Não bota dentro da bolsa, não. Você vai sair no corredor do seu apartamento, sai com ela debaixo do bracinho assim, ó. Deixa os vizinhos ver que você está indo prestar adoração ao Senhor, independente do que eles vão pensar, porque você está indo prestar adoração ao Senhor. Amém. Deixa as pessoas saberem. Ah, pastor, tem aplicativo no celular, ajuda demais, mas nos esconde também. Constrangimento de se orar na presença do cônjuge ou dos filhos. Para Davi, aquilo que ele fazia acontecia perante pessoas. Para Davi, aquilo que ele fazia não acontecia perante pessoas, mas acontecia perante o Senhor. Ele realizava para Deus, e neste realizar, apenas a opinião de Deus efetivamente interessava. Nós fizemos louvor aqui, agora há pouco. Depois que terminou a adoração ao Senhor no ministério de louvor, o que você acha que Deus está considerando ou achando da sua adoração? Era o momento de prestar adoração ao Senhor no ministério de louvor aqui cantando, não era, gente? Acabou. O que Deus achou? Porque às vezes a gente fica pensando assim: nossa, eu passei ileso durante o louvor. Ninguém viu eu fazendo nada de esdrúxulo, eu estou aqui inabalável, imputável, estou mantendo a minha compostura. Para as pessoas está tudo ó. O que Deus achou da sua adoração? Você abriu a boca, abriu o seu coração?
Você ficou aqui só olhando no relógio, vendo que hora que é, vendo se está calor ou não? Ou você abriu o seu coração e prestou atenção naquilo que você estava cantando? Rendendo adoração ao Senhor. Nós precisamos parar de considerar o que os outros acham e começar a adorar ao Senhor perante Ele, por quem Ele é, porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso. Glorifiquem, adorem ao Senhor. Esqueçam os outros. Esqueçam os outros. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Você ficou constrangido com a pessoa do seu lado? Não. Mas não é para você esquecer não, semana que vem é do mesmo jeito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Não precisam abrir, o Pedro vai nos ajudar ali com o vídeo. 2 Coríntios 3, 17. Precisamos entender que qualquer movimento de adoração que fazemos não é uma apresentação pública que necessita de aprovação de plateia. Essa preocupação atrapalha e limita a nossa adoração. Precisamos entender que temos liberdade em Deus para nos expressar, tendo como único alvo a exaltação dEle em nossas vidas. Quem é o nosso foco? Deus. Precisa agradar público? É Deus. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você quer ser transformado pelo Senhor de glória em glória? Como na sua própria imagem? Deixa eu te falar um negócio aqui. Se na adoração você ficar considerando o outro, você vai ser transformada na imagem dele. Porque vai dar um tempinho, você vai estar crítico igual ele. Você vai estar com o coração fechado para adoração igual ele. O nosso foco precisa ser o Senhor, para que nós sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Amém? Amém. Segundo bloqueio, acomodação / avareza. Eu não ia botar essa avareza não, mas botei, agora eu vou falar. No verso 13 diz assim, de 2 Samuel, capítulo 6, no verso 13 diz assim: sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. No verso 14, Davi dançava com todas as suas forças. No verso 15, assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor. No verso 19, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Nós não temos a dimensão exata do quanto Davi teve que dispor para executar aquele movimento de adoração naquele dia, mas sabemos que foi algo grandioso. A cada 6 passos, gente, era um bois e carneiros cevados a cada 6 passos. Bois, né? Era no plural, né, sabe? Gente, aquilo deve ter custado uma fortuna. A Bíblia fala que Davi conclamou todo Israel. Olha o esforço dele, chama todo mundo. Todo mundo, eu quero o reino todo comigo. A Bíblia fala que Davi dançava com todas as suas forças, ou seja, ele empenhou tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era nesse movimento de adoração. Ele não fez um negocinho de qualquer jeito. Ele teve que gastar uma boa quantidade do rebanho. Ah, gente, no final, agora vamos botar o rebanho na geladeira que vai dar para a gente comer o ano inteiro. Não. No final, o que sobrou, reparte, dá para o povo, e cada um leva para a sua casa. E diz que foi uma boa quantidade para cada um. A arca foi ficar onde? Naquele tempo? Na tenda, não é isso? Havia uma tenda armada preparada por Davi para receber a arca. A Bíblia fala que Davi passou o seu reinado inteiro juntando riquezas para construir o templo. A arca havia chegado em Jerusalém, mas não havia um local para ela. Você sabe o que Davi fez? Juntou ouro, riqueza. A Bíblia fala que Salomão, quando se propôs a construir o templo, Davi não construiu porque Deus não deixou, mas Salomão, quando se propôs a construir o templo, por que Deus não deixou Davi construir o templo?
que havia sangue nas suas mãos. Salomão, filho dele, foi construir. E a Bíblia fala que Salomão, quando pegou para construir, gente, a hora que ele foi olhar, já viu construção como é que é? Tem que fazer uma boa quantidade de... Quando você constrói tudo, você compra, dá? É. Falta tudo, toda hora falta um trem? Salomão, a hora que ele pegou para construir o templo, Davi tinha juntado tudo que era preciso para construir o templo. Já estava guardado. E era coisa boa, coisa fina. Davi passou o seu reinado juntando riquezas para construir o templo, porque aquilo para ele, o senso de adoração para ele, não era algo que ele poderia fazer de qualquer jeito. Não, se é para eu adorar, eu vou empunhar aqui, eu vou colocar todo o meu grau de esforço que eu puder. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Davi não poupou esforços de qualquer natureza para adorar ao Senhor naquele dia. Além disso, já falei, é muito difícil dizer que precisamos nos esforçar para adorar ao Senhor num tempo onde tudo está sendo facilitado. Seu pai e sua mãe viviam uma vida muito mais difícil do que você vive hoje. Hoje tudo é fácil. Há 15 anos atrás... Não, 15 anos atrás, não. Há 50 anos atrás, época que o meu sogro entrou no mercado de trabalho, se você quisesse comer uma pizza, o que era preciso fazer? Irmão Sebastião, você estava lá no baú, e aí 6 horas da tarde... veio assim uma vontade, nossa, hoje eu estou com vontade de comer uma pizza de calabresa e banana. O que você fazia? O senhor não comia? O que hoje, se você 6 horas da tarde sente vontade de comer uma pizza... Gente, há 10 anos atrás você ainda tinha o desgaste de pegar o telefone, falar com uma pessoa e depois ir lá pagar a entrega. Hoje o negócio é tão facilitado que você entra no iFood, pede, o negócio chega na sua casa, já chega, pago, você só vai lá buscar. Hoje eu nem lá fora vou mais, gente. O Wesley Filho vai lá buscar a pizza para o papai. Pai, mas não tem que pagar não, filho, já está pago, só pega. Por quê? Porque é o tempo da facilidade. Gente, se era o tempo que você perdia 3 horas em banco, você quer pagar uma conta de energia. Há 15 anos atrás, o que acontecia? Era fila que não acabava mais, não tinha ar-condicionado nas agências. 15 anos atrás, não, talvez 25, né? Pouco mais, né? Talvez uns 20 anos atrás. Era fila, você ficava lá. Hoje, como é que você paga a conta? Nem digitar código de barra você digita mais. Gente, eu tenho um nervo de eu tirar a fotinha do código de barra e não pegar. Eu fico pensando, gente, por que não imprime esse trem direito? Hoje o mundo, você não digita mais código de barra, você só tira a foto. Por quê? É facilidade. O que mais nós temos de facilidade hoje? Antigamente, para você encontrar uma esposa, era como, gente? Você tinha que cortejar, falar com o pai. Eu passei esses constrangimentos com meu sogro. Você tinha que cortejar, você tinha que falar com o pai, tinha que conquistar o pai e a mãe, tinha que ter uma boa índole. Hoje em dia, tem gente que se conhece, vê a possibilidade de relacionamento e já começa relacionamento sem nunca ter se encontrado pessoalmente. Facilidade. Agora, na contramão do tempo que nós estamos, onde tudo fica mais fácil, eu estou aqui para te dizer que a sua adoração a Deus, ela não está condizente com o tempo de facilidades que você está vivendo. A adoração a Deus exige um alto grau de esforço e comprometimento. Só que nós não estamos acostumados com isso, a gente está acostumado com facilidade. Aí você sabe o que acontece? Ninguém mais adora.
Ontem eu estava conversando com o Jones à noite, Jones falando como é que é o termo, Jones? Desigrejados. Você sabe qual que é o movimento hoje da igreja? Você não precisa de igreja. Você pode ler a Bíblia na sua casa, você pode ouvir como é que é aquele narrador famoso que narrou a Bíblia? Da voz. Você pode ouvir a Bíblia do Cid Moreira, você não precisa nem ler mais, bota um foninho de ouvido e ouve. Você não precisa enfrentar as pessoas, estar envolvido em relacionamento. Você pode ouvir uma pregação, vendo o Silas Malafaia no sábado 10 da manhã. No sábado de manhã tem pregação das 7 até 1 da tarde, 2 da tarde. Para que você vai mexer com a igreja? Tempo da facilidade. Deixa eu te falar um negócio. Para adorar ao Senhor, continua sendo exigido um alto grau de esforço e comprometimento. Se você não estiver disposto a se esforçar, não existe adoração. Porque ela vai exigir muito de você. Vai exigir do ponto de vista financeiro? O pastor já vai falar de dízimos. Não. E se eu falar também, o que tem? Oferta e dízimo é adoração? Sim. Vai exigir de você que você saia da sua casa com a gasolina a 4,50 e ande longos caminhos. Wesley e Juliana, vocês moram onde? Rogério e Poliana não estão aqui, mas mora onde? Só que é Ponte Alta do sul, do norte, do leste e do oeste. Não, mas é um esforço grandioso. E eles vão para a célula, gente, tem dia que sai de lá meia-noite. E voltam para casa. A adoração continua sendo dispendiosa, custosa. Vai vir um encontro nacional aí. Você sabe quanto é que está previsto a inscrição? Eu já avisei. Quanto, pastor Sonar? O celular. Deixa eu falar para vocês aqui agora. Eu acho que é mais, gente. (7 a 11 anos, R$190. Acima de 11 anos, R$380. Está chegando. Vai ser em outubro. Está aí na porta. É dinheiro, gente, R$380? Quem tem 4 integrantes na família? Dá quanto, gente? Dá R$1.500. Quem tem 5? Aí é adoração com vontade mesmo, Jones. É caro, gente, R$380 está fácil? Mas é lá que a igreja reservou o momento de mover, de adoração ao Senhor. Custe o que custar, eu não vou abrir mão de estar lá. Tem gente que é o ano inteiro, tem gente que vem do norte, de Imperatriz do Maranhão, de Parauapebas, e vem muita gente. O Herbert fica indignado. Não é, Herbert? Porque o povo se esforça, é um povo que não tem tantas condições. Viaja de avião, viaja 48 horas e está lá, 2, 3, 4 ônibus. Nós estamos aqui do lado, tem gente que mora no Valparaíso e acha longe para o CNTI. A nossa adoração nos custa. Mas só que esse custo financeiro é besteira. Você sabe o que a adoração vai te custar? Desligar a televisão. Isso é difícil, gente? Você sabe o que a adoração vai te custar? Menos tempo de celular. Isso é difícil, gente? Você sabe o que a adoração vai te custar? Andar longas distâncias. Você sabe o que a adoração vai te custar? Me ajudem. Não, aí não é te custar, é te libertar. Vai te libertar de assistir o jogo do Flamengo. A adoração, ela é dispendiosa, ela é custosa.
Certa vez, Davi ia adorar ao Senhor com determinada posse, e chegou de graça para ele. Vocês lembram o que Davi disse? Não darei ao Senhor algo que não me custe. A nossa adoração precisa nos custar algo. Eu tenho certeza que tem muita coisa em casa que você está perdendo para estar aqui. E se você está perdendo muito, glória a Deus por isso, porque nós precisamos nos propor a não oferecer ao Senhor algo que não nos custe. Se você só vem à celebração e participa da célula quando dá, prepare-se para se esforçar mais e participar quando não dá. Não daremos ao Senhor algo que não me custe. Alguém tem mais algum exemplo que queira falar? De esforço para adoração? Terceiro, a frustração. Só que a frustração com Deus. 2 Samuel, capítulo 6, verso 10. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 2 Samuel, capítulo 6, verso 10. Eu contei a história aqui no começo. Uzá botou a mão na arca. Uzá botou a mão na arca para segurar a arca. O que aconteceu com ele? Morreu, ele era amigo de Saul. E aí no verso 10, tem logo após essa tragédia, que diz assim, 2 Samuel 6,10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Davi havia tentado levar a arca antes. Não era a forma correta de se transportar a arca, mas ele a estava fazendo. Ele estava cumprindo algo da parte de Deus. Gente, o que Davi estava fazendo era agradável, era um movimento em direção a Deus. Olha o desejo do coração dele, a arca da aliança é a presença de Deus, eu vou buscar, vou trazer ela para pertinho de mim. Gente, se é uma intenção boa, do coração bom, de alguém que quer a presença de Deus, é bom demais. Ele estava envolvido com as coisas de Deus, preocupado com o que Deus estava pensando, buscando adoração ao Senhor. Eu quero a arca da aliança. Só que no meio desse processo acontece uma tragédia, e é uma tragédia. Quando Uzá põe a mão na arca e morre, estava morrendo ali um amigo de Davi. Só que o amigo de Davi estava morrendo dentro de um processo em que Davi estava buscando obedecer ao Senhor. Gente, você sabe o que Davi faz depois que isso acontece? Pega a arca e leva para a casa de Obed-edom e deixa lá. Ele interrompe imediatamente o processo de transporte da arca. E não ficou lá 2, 3 dias enquanto passava o luto, não, ficou lá. E você sabe por que Davi resolveu retomar o processo? Porque chegaram nele e disseram assim, a casa de Obed-edom está abençoada. Quando dizem isso para Davi, ele sente aquela vontade de novo. Aquela boa nova, aquela notícia, acende o coração dele para ele buscar a arca de novo. Mas se não tivessem dito nada para ele, talvez a arca tivesse ficado lá durante toda a vida de Saul. E essa tragédia não ocorreu em um momento secular. Davi não perdeu um amigo em uma guerra, como era acostumado a perder. Davi perdeu o amigo se movimentando em direção a Deus. Para ele, esse momento não era fácil de lidar, gente, lidar com essa frustração. Gente, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou indo buscar a arca da aliança, estou buscando obedecer ao Senhor, e acontece uma tragédia dessa. Uma vez que o amigo estava morto, Davi paralisa imediatamente o movimento de adoração e manda guardar a arca na casa de outra pessoa. A Bíblia diz, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Isso é muito forte, gente. Não quis. Está no verso 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. A arca foi deixada de lado por 3 meses. E essa situação mudou apenas porque Davi recebeu a notícia de que a casa de Obed-edom havia sido abençoada. Isso ocorre conosco
Em muitas situações. Gente, isso é muito comum. Fazemos movimentos de adoração em direção ao Senhor. Nos movemos em direção a Ele. Nos esforçamos em direção a Ele. E o resultado final é muito diferente daquilo que nós estávamos esperando. Mas eu fiz tudo direitinho, eu cumpri aquilo que Deus estava colocando no meu coração, eu fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse, eu cumpri a Bíblia, eu obedeci a palavra, eu fiz tudo. E baseados na frustração com Deus que estamos sentindo, afastamos a presença de Deus para um lugar distante de onde deveria estar. A gente distancia do altar. A nossa adoração é silenciada pela nossa frustração. Isso é muito comum. Às vezes tem coisas que nós estamos pedindo, e estamos participando da igreja, estamos ceiando, estamos fazendo tudo direitinho. E a resposta final de Deus é um não bem redondo. Você sabe o que acontece com o coração da pessoa? Uai, mas se eu estou fazendo tudo direitinho e Deus está fechando as portas para mim, então para que eu vou continuar fazendo? E a pessoa esfria o coração para a adoração. Ela não deixa de participar da igreja, ela não deixa de estar junto dos irmãos, mas ela não sente mais liberdade de adentrar o altar, de se aproximar do altar, porque está frustrada com a resposta de Deus. Houve um silêncio de adoração em Jerusalém durante aqueles 3 meses. Houve um silêncio. Não havia mais adoração, não havia mais festa pela arca. A presença de Deus estava num canto afastada. Havia um silêncio. Mas depois de 3 meses de silêncio, a Bíblia diz no verso... Marquei o verso aqui. A Bíblia diz no verso 12. Como é que o verso 12 começa dizendo? Como é que o verso 12 começa dizendo? Então avisaram a Davi. Então avisaram a Davi. Davi, de certo, estava lá no seu canto, emburrado com Deus, chateado com Deus, frustrado com Deus, não queria mais saber da presença da arca, estava lá, mas aí chegou alguém e disse algo para Davi. Quando Davi soube da boa nova, da bênção de Deus, você sabe o que ele faz? Ele se levanta em posição de adoração novamente e destina um lindo movimento de adoração a Deus, começando do zero. Você sabe o que Davi faz na hora que ele ouve a notícia? Ele se levanta daquela posição frustrada, daquela posição emburrada, daquela posição que ele está chateado com Deus. E ele começa a traçar um plano em que ele vai render um dos mais belos movimentos de adoração a Deus que se conhece da história de Israel. Começando do zero. Isso só foi possível porque avisaram a Davi. Avisaram a Davi. Creio que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que você também fosse avisado. Talvez você se encontre nesta mesma condição, frustrado, chateado. Talvez a sua vida é uma coleção de nãos da parte de Deus. Talvez em movimentos em que você estivesse fazendo tudo certinho, aconteceram tragédias que você sequer esperava, e você está chateado, frustrado. É tanto tempo esperando, é tanto tempo pedindo. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que você fosse avisado. Receba o aviso. Há rei sobre a igreja do Senhor. O nosso rei foi morto e ressuscitou no 3º dia. Ele venceu a morte, o inferno, as forças mais poderosas deste mundo, para que você tivesse liberdade para ser vencedor também. Você pode todas as coisas nele. O não dele hoje representa o cuidado na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus está cuidando de você e da sua vida e jamais irá desistir de você. Esteja avisado que Deus ainda cuida de você.
Ainda há Deus sobre Israel. Ainda há Deus que cuida de você. Sai desse burro, sai dessa frustração. A resposta de Davi foi lida porque ele não foi fazer um negócio mais ou menos, não. Ele saiu da frustração e foi render a Deus a melhor adoração que ele podia render. Levante-se desse sentimento frustrado e renda ao Senhor a maior adoração que você já rendeu na sua vida. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Por isso, levante-se e reencontre os altares do Senhor. Eu encontrei os teus altares. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares. Reencontre os altares do Senhor. Reencontre com a presença do Senhor. O Senhor quer nos incentivar hoje a nos levantar dessa sensação de que Deus não está fazendo nada. Independente daquilo que você está se sentindo pressionado a nível da alma, a alma inquieta. Sabe aquele negócio que está prestes para explodir? Encontre os altares do Senhor hoje.